Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a Antártica. Antártida, o continente coberto de gelo. Então, nós vamos ver a área desse continente. Quem quiser acompanhar com o livro é muito bom, porque vocês vão observando o livro e marcando na página 268 do livro didático. Com uma área de 13.918,70 km². O continente antártico possui uma espessura de manto de gelo. Então, vocês observem esse continente antártico encontra-se localizado no extremo sul do nosso planeta. Ele fica no extremo sul do nosso planeta. As suas características geográficas, as suas condições climatológicas e os seus aspectos biológicos conferem-lhe um total singularidade. Então, esse continente, conhecido como um continente gelado, porque é coberto de gelo, localizado no extremo sul do nosso planeta. Vou colocar algumas imagens aí desse continente. Vocês observem que essas imagens do continente gelado. É chamado de continente branco. O continente da Antártica, ele é chamado de continente branco, em razão das isoladas grandes a espessura camadas de gelo encontrada. A espessura pode chegar a 4.000 metros. Olha, observe a quantidade de gelo. A Antártica tem as temperaturas mais baixas do nosso planeta. Chega a atingir, por vezes, os 70 graus centígrados, abaixo de zero, sendo fustigada por ventos de mais de 300 km por hora. No livrinho de vocês podem observar que a denominação da Antártica como continente gelado pode ser facilmente explicado pelas baixas temperaturas que esse continente apresenta. Ele contém 70% de todo o gelo do nosso planeta e é o maior reserva de água doce da Terra. Os bisastes, por exemplo, são ventos frios do interior que se deslocam rumo ao litoral e transformam-se em ventos catabásticos de grande violência e persistência diante de tanto rigor do clima e da rara presença de rochas não cobertas de gelos. Cerca de 99% do seu território está coberto por gelo e, em média, a sua espessura é de 2.500 metros, chegando a alcançar até mais de 4.776 metros em alguns lugares. Se a capa de gelo se derretesse completamente, todos os oceanos se elevariam uns 70 metros acima do seu nível atual. Então, é muito gelo, meus amores. Vocês observem que o continente da Antártica, as fotografias que vocês observem aqui, é muito gelo nessa região. Se esse gelo viesse a derreter, 70 metros acima do nível do mar ficaria a água dos oceanos. A vida aquática no continente é muito rica
Já os animais como cachalotes, arcas, baleias, habitam em suas águas, enquanto leões marinhos, focas, pinguim e outros também vivem nesse continente. A Antártida, atual como um dos refugiadores da Terra, regulando as correntes oceânicas e o clima mundial. Qualquer impacto ambiental significativo altera os padrões do clima global. Nós vamos ver também um pouquinho hoje sobre a Austrália e Nova Zelândia. Vamos conhecer um pouquinho de cada um deles. A Austrália e a Nova Zelândia foram colônias de povoamento da Inglaterra. Obtiveram a independência do Reino Unido em 1931. Elas fazem parte da Comunidade Britânica das Nações, tendo como chefe de Estado soberano, apresentam uma economia diversificada, apresentam um dos melhores indicadores do mundo. A distribuição da população da Austrália e da Nova Zelândia possui uma população absoluta, pequena, em relação aos outros países. 20 milhões e 4 milhões, respectivamente. Então, a Austrália, 20 milhões, e a Nova Zelândia, 4 milhões, respectivamente, desses países. Fortes predominância de descendentes de europeus, mais especificamente britânicos. A Austrália apresenta a densidade demográfica muito baixa, de 2,5 habitantes por quilômetro quadrado. Então, nós temos na Austrália um vazio demográfico. Já a Nova Zelândia tem densidade demográfica de 14,3 habitantes por quilômetro quadrado. A Austrália é o 6º maior país do mundo, pouco mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Ela é banhada ao norte pelos mares do Timor e Arafura. As costas sul e a oeste são banhadas pelos Oceano Índico e a leste pelo Mar da Tasmânia e o Mar dos Corais. Observe a localização da Austrália. Aqui, ó. Que continente é esse? Oceania. As paisagens naturais possuem um relevo pouco acidentado, exceto ao leste com a grande cordilheira divisória. Depressões na região central, em direção ao sul, na parte ocidental apresenta o relevo planalto com baixas altitudes. O clima seco no interior, tropical úmido ao norte, mediterrâneo ao sudoeste e temperatura subtropical ao sudeste. Qual o tipo de floresta? Floresta tropical ao norte e os bosques de eucalipto ao sudoeste. Nós também temos os estepes e os desertos no interior. Então, a Austrália, ela também possui os estepes e os desertos no interior. Observe o mapa. A Austrália é o tipo de clima que predomina na Austrália. Equatorial, tropical, subtropical, deserto. Então, temperado. Então, ela ser um país frio, mas ela também tem esse outros tipos de clima. A vegetação, a flora, você observe. Então, meus amores, essa foi a nossa aula falando sobre o quê? A Antártida e a Austrália e Nova Zelândia.
E amanhã nós temos Oceania e a correção da nossa atividade, que foi na semana passada, e a gente vai corrigir amanhã, sobre o Japão e os tigres asiáticos. Então, até amanhã.